Fala turma, aqui quem fala com vocês é o treinador Gênesis e o tema do vídeo de hoje é: eu posso treinar o mesmo músculo todo dia? Eu tenho certeza que em algum momento você já se fez essa pergunta. Então já vou te deixar a resposta aqui, é sim, você pode treinar o mesmo músculo todo dia. E não, você não pode treinar o mesmo músculo todo dia. Existem alguns fatores que vão dizer se um músculo pode ser treinado todo dia ou não. Então fica comigo que eu vou te explicar o porquê. Então vamos lá. Quais são os motivos, quais são os fatores que vão diferenciar se um músculo pode ser trabalhado todo dia, sim ou não? Tá, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a intensidade vai definir isso. Um dos principais fatores é a intensidade. Vamos lá, vamos usar, por exemplo, o costas como um exemplo, o músculo costas. Estou treinando costas, quero treinar ela todo dia. Vamos dizer que eu faço uma intensidade alta, uns 4 exercícios, e eu já treino pesado porque eu tenho uma boa consciência corporal, eu já estou treinando há um tempo, já consigo pegar boas cargas, manter boas amplitudes. Fiz cerca de 4 a 5 repetições para as costas, exercícios para as costas, de 3 de 10 repetições. Isso já dá um volume muito alto. Eu não poderia manter esse volume de treino, por exemplo, por 3 dias seguidos, quem dirá 4 a 5 dias seguidos, porque ficaria muito alto e eu ia detonar meu músculo a ponto de eu perder rendimento nos outros dias. Então, se a intensidade estiver muito alta, você não pode repetir esse exercício. Então, o que eu teria que fazer? Diminuir pelo menos para 2 exercícios. E aí, se eu fizesse 2, eu conseguiria manter 2 exercícios de costas durante 5 dias seguidos, 6 que fosse, porque a intensidade ficou menor. Eu botei um número menor de exercícios, então o treino já não vai ficar tão intenso e eu consigo repetir isso. Mas isso também vai variar quando, por exemplo, for um bíceps. Porque, por exemplo, quando eu treino costas, peito, eu também já estou forçando o meu bíceps. Então, mesmo que eu tente repetir, por exemplo, um músculo grande como costas e bíceps e tento fazer isso todo dia, possa ser que a intensidade pro bíceps fique muito grande. Então, eu tenho que dosar e talvez alguns dias não usar bíceps. Porque, por exemplo, o bíceps já vai estar trabalhando quando as costas estão participando, quando as costas estão treinando. Estou aqui fazendo puxada, meu bíceps está trabalhando. Então, a intensidade no bíceps já entrou na conta ali. E se eu for repetir isso, possa ser que fique muito agressivo para o meu bíceps e ele não cresça. Então, dependendo de como tiver o protocolo de treino, não seja interessante fazer bíceps todo dia. Vocês estão entendendo que existem variáveis que vão influenciar se um músculo pode ser treinado todo dia, sim ou não? Como, por exemplo, o abdômen. Tenho certeza que muita gente gosta de fazer abdominal todo dia porque acha que assim vai obter um resultado mais rápido. Só deixando um abre aspas, fecha aspas aqui, que definição do abdômen é também alimentação, treino e genética, tá? Então não pense só que é só fazer abdominal, e por isso muita gente força e faz abdominal todo dia. Mas isso não quer dizer que você vai definir mais abdômen porque você está fazendo ela todo dia. Talvez essa intensidade em excesso, em vez de te ajudar, comece a te atrapalhar. Apesar de ser um músculo pequeno, eu não aconselho que ninguém faça nunca todo dia. Porque se você, para fazer um abdômen todo dia, você teria que reduzir muito a intensidade. Então, digamos que você vai todo dia fazer 3 de 10 ou 4 de 10 de abdominal supra, seria muito pouco, não seria válido. É melhor você montar, como por exemplo eu faço com meus treinos, um circuito com os meus alunos no treino deles, né? Eu faço um circuito de abdominal onde eu misturo 2, 3 tipos de abdominais mais prancha. O treino de abdômen fica extremamente intenso e eles podem dar até um dia de descanso, já consegue estar com o abdômen recuperado para poder treinar de novo. Então, nesse jeito é muito mais interessante você fazer abdominal dessa maneira, com essa intensidade mais alta, dando mais um intervalo, dando 24 horas de descanso, ou às vezes até 2 dias, dependendo de que nível de aluno você tiver, e eu já vou falar disso. Você dá esses 2 dias de descanso ou e depois fazer com muita intensidade, do que você dividir ele um pouquinho e acabar que você não vai ter o resultado esperado, justamente porque a intensidade ficou baixa, mesmo você repetindo todo dia. Por quê? Porque o abdômen não é a mesma coisa que as costas, que é um músculo muito grande e que você demanda muita energia para fazer, um exemplo, uma puxada, uma remada. E a mesma coisa vale para um peitoral, para um tríceps, para a bunda. Você treinar a bunda todo dia, você até pode fazer exercício para glúteo todo dia, mas tem que ser numa intensidade pequena, de 2 exercícios ali, talvez 2 mais pesados e um mais leve, e você tentar repetir no dia. Mas ainda assim, é mais interessante você aumentar a intensidade, dar um dia ali para o glúteo mais intenso e descansar cerca de 1 dia, 2, até você fazer de novo. Mas, obviamente,
que nem todo mundo tem esse tempo disponível. Cada um tem um nível de treino, cada um tem tempo de treino. Então digamos que você seja alguém que só tem 3 dias para treinar e aí parece que é muito músculo para pouco dia, aí eu te aconselho que você faça um full body, mesmo que você treine 3 dias seguidos. Mas normalmente quem treina 3 dias consegue fracionar na semana, de forma que treina um, descansa outro, treina um e descansa outro. E aí você faria um full body, trabalhando costas, peito, bunda e abdômen. E quando fosse treinar de novo, repetisse isso. Inclusive eu tenho um aluno que só tem 3 dias para treinar e a série dele é baseada no full body. Mas a intensidade é extremamente alta, tanto que quando ele se recupera em um dia e ele vai treinar de novo, ele ainda está sentindo, mas é a ponto dele conseguir treinar. Isso também entra um fator que é extremamente importante, cara, você tem um acompanhamento. Porque às vezes você quer ter um resultado mais rápido, quer ter um resultado otimizado, e às vezes o que te falta é acompanhamento, porque você não sabe montar sua série de uma forma que ela tenha um volume progressivo para que você continue evoluindo. Às vezes você não sabe como linkar esses exercícios nos dias que você tem disponível. Cara, e um personal vai fazer toda a diferença, vulgo eu que faço consultoria online, tá? Tem link na bio aqui no YouTube, tanto quanto no meu Instagram. Não esquece de dar uma passada lá também. E vamos continuar. Então, Gênesis, tem alguns músculos que não é interessante eu fazer ele todo dia? Não. Então, só para deixar claro, é muito importante você também entender que o nível de aluno, o nível de treino, né, que você tem é extremamente importante para definir se você pode treinar um músculo todo dia ou não. Por exemplo, um aluno iniciante, botar ele para fazer uma jornada de repetir o mesmo músculo todo dia, talvez para ele fique muito exaustivo e ele não renda. Para ele, talvez precise ter um intervalo bem maior e eu ter que dividir a série. Talvez se você for aluno intermediário, que na verdade existem 2 níveis de intermediário. O intermediário caindo para o iniciante e o que está passando para o avançado. Mas de uma maneira geral, o intermediário ele consegue fazer esse tipo de treino. Mas ainda assim tem que estar bem dosado, porque às vezes para aquela pessoa em específico, passa a ser mais interessante um treino um pouco mais intenso com dias de descanso. Porque isso tudo é muito especializado, de certa maneira. Depende do tempo que você tem, do nível de aluno que você está também. Se você é um aluno avançado, eu consigo botar até um pouco mais de exercícios para ele intenso e fazer com que ele repita num curto intervalo de tempo, coisa que às vezes, com certeza, o iniciante não conseguiria e talvez o intermediário tivesse muita dificuldade. Então, é muito importante que você entenda o nível de treino que você está. E, obviamente, que você tem que olhar isso com toda humildade. Pô, eu estou no nível iniciante, estou no nível intermediário. O que, na sua concepção, Gênesis, muda um aluno ser iniciante, intermediário e avançado? O iniciante, ele está começando, ele tem pouca noção, ele está ali nos 3, 4 primeiros meses, ele ainda é iniciante, ele tem uma consciência corporal muito baixa. E o que mais influencia você ser um aluno avançado ou não, iniciante, intermediário, é o nível que você tem de consciência corporal no movimento. É o quanto você já consegue acertar sua postura e manter ela, inclusive pegando carga, porque às vezes a gente consegue ajeitar a postura e perde ela por causa da carga, isso e aquilo. Então vai mais pela sua consciência corporal e o fato de você conseguir pegar carga, mantendo a amplitude, é uma maturidade corporal que também vem com o tempo e consciência ali de você prestar atenção no que o professor está falando, para que você consiga ir treinando e evoluindo. Então, se você está fazendo abdominal todo dia, eu te aconselho que você pare e, um exemplo, adicione mais intensidade na sua série de abdominal. Inclusive, eu vou deixar uma série de abdominal aqui na descrição, que você pode fazer dia sim, dia não, e você bota em prática para mim e depois você diz o que achou. O abdominal eu te aconselho que faça assim, mas se você tiver uma agenda um pouco lotada, ou se você quiser mesmo, às vezes, estiver querendo fazer um treino diferente, faça um full body. Você que treina 4 a 5 dias, pode fazer um full body tranquilo até 3, e repete os mesmos músculos. Um exemplo, hoje eu vou treinar costas, eu vou fazer puxada e extensão. Aí no dia seguinte, quando eu for treinar, eu não vou fazer puxada e extensão. Eu vou fazer, um exemplo, uma remada aberta e uma remada fechada. Ou uma remada curvada. E assim, conforme vão passando os dias, eu vou fazendo 2 exercícios de costas, mas eu vou trocando os exercícios de costas. Eu não preciso necessariamente repetir os movimentos que eu estava usando. E sim, você tem resultados assim também. Você não vai ter menos ou mais. Tudo isso vai definir como você está comendo, a definição disso vai ser como você está comendo, como você está descansando e como você está treinando. Se naqueles 2 exercícios que você deu, nas 2 voltas, você progrediu carga, você fez um movimento com boa amplitude, isso sim vai te fazer ter resultado, tanto quanto quem treina ABC ou quem treina um músculo por dia, que particularmente é um dos que eu prefiro para o aluno intermediário para mais avançado, é ele fazer um grupamento por dia, porque ele já tem uma maturidade boa de treino e consegue estar com uma boa intensidade, ou seja, bem longe de treinar o mesmo músculo todo dia, ele treina um músculo só uma vez, mas com uma intensidade muito maior. Então a intensidade ela vai dizer muito se um músculo pode ser executado
todo dia, se ele pode ser feito todo dia ou não. Mas de praxe, eu sei que o que sempre perguntam é abdominal, panturrilha e bíceps, tríceps, são os que as pessoas mais querem treinar todo dia. Esses eu aconselho que a melhor estratégia no momento é sempre você fazer dia sim, dia não. Panturrilha também, fazer dia sim, dia não, é uma excelente intensidade para se usar na panturrilha, porque normalmente as pessoas só treinam panturrilha no dia de superior, mas no dia de perna, né? Mas às vezes você só treina a perna 1 ou 2 vezes na semana 3, mas você pode fazer dia sim, dia não, aí pode ser que numa semana você feche fazendo 3 a 4 panturrilhas. Pegou? O tema do vídeo de hoje era esse, eu espero que isso tenha esclarecido, eu espero que isso aqui tenha te ajudado. Cara, e não se esquece, se você gostou, cara, qualquer comentário aqui, tipo, ok, pô, professor, maneiro, isso, aquilo, já ajuda pra caramba, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, vai encaminhar para outras pessoas e, cara, mais uma vez, muito obrigado pra todo mundo que ficou aqui, eu espero sempre trazendo algo que possa acrescentar aqui conhecimento e melhorar o treino de vocês. Eu vou deixar abaixo aqui uma sequência de abdominal foda pra vocês fazerem, tá? E aí, depois que vocês usarem, me diz o que achou, pode mandar mensagem pra mim aqui, ou no direct do Instagram, tá? Aqui tá sempre de portas abertas e muito obrigado, turma!